Beleza. Vamos lá, então. Estamos começando a aula com atraso, mas vamos lá. Aula de vertedores. Tá? Bom, os vertedores é uma disciplina bem tranquila, tá? E o que são vertedores, tá? Ó, deixa eu ver aqui. São estruturas. Olha só, tá aqui, ó. Gente, ó. São estruturas sobre as quais ocorre vazão de um líquido. Ou seja, são estruturas, é uma das estruturas hidráulicas que a gente vai estudar. Vocês lembram? Estrutura hidráulica, tá? Então, o estudo dos vertedores visa conhecer o modo como ocorre a passagem do líquido sobre essas estruturas. Então, é uma estrutura na qual a água vai passar por ele, tá? E a gente vai ter que estudar. Considerando os condicionantes induzidas pelas formas das estruturas, tá? Aqui eu faço uma abordagem bem tranquila. Então, vamos lá. Vamos estudar apenas os vertedores de crista plana. Olha só. Crista plana e laterais retas verticais, tá? Ou seja, retangulares. Nos concentrando no perfil transversal do vertedor e nas contrações laterais. Então, a gente não vai ver tudo sobre vertedores, tá? A gente vai ver o básico para que os senhores tenham noção, tá bom? Porque senão a disciplina fica extensa demais. Essas condições configuram a grande maioria dos casos reais de cálculo, tá? Então, vamos lá. Mas o que é vertedor? Agora, olha só, já estão tendo mais ou menos ideia? É uma estrutura hidráulica, tá? Uma estrutura hidráulica que ocorre passagem do fluido através dele. Olha só, tá? Aqui também tem uma estrutura hidráulica, ó, aqui existe, tá havendo uma redução, né? Olha só, a água, a montante, lembram? Montante é para trás, jusante para frente, né? Ó. Então, a água montante, olha só, ela meio que está represada, né? E aí ela atravessa esse vertedor por cima. E a jusante do vertedor, o que está acontecendo? A velocidade ela é mais rápida, né? Olha só, a montante, a altura do nível da água em relação ao solo, ela é maior, tanto que a gente não consegue nem visualizar o fundo. Olha só aqui, ó, a gente já consegue visualizar. E a velocidade dela é tanta que ocorre aeração, incorporação de ar dentro do fluido. É tanto que por isso que ele fica vermelho, tá? Isso por conta da velocidade, da energia cinética adquirida com o aumento da declividade aqui. Olha só o outro aqui, ó. Tá? Outro vertedor. Professor, hoje não era correção dos textos? Sim, hoje eu quis mudar. Amanhã eu resolvo o exercício. Pode ser, Stephanie? Só para quebrar assim, o gelo ali. Senão o pessoal se acostuma. Assim, opa, hoje só tem resolução de exercício, não vou nem assistir a aula. Pois é. Vamos lá. Então, vertedor, né? Bom, esse é o vertedor. Terminologia, né? Então, vamos ver algumas terminologias sobre o vertedor. Uma das metodologias, o que ele falou aqui, ó? Crista. O que significa crista? Vamos lá. Vamos estudar apenas os vertedores de crista. Então, crista é um termo utilizado que deve ser uma parte do vertedor. Mas o que é crista? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Olha só. Então, ó, basicamente, eu tenho um canal na qual eu coloco uma obstrução nela, tá bom?
Até essa tracejada seria o nível d'água, né? O nível d'água, antigamente, né? Esse daqui já é um novo nível d'água, tá? Um novo nível d'água. Por quê? Porque esse daqui é o nível d'água antes do obstáculo. Ah, não, colocou o obstáculo aqui na frente, né? Com encurtamento nas laterais, né? Ou seja, ele encurtou nas laterais. O que aconteceu? O nível d'água aumentou. Do nível água do N1, N1A, NA1 para o NA2. Então, houve um aumento do nível d'água. Por quê? Porque eu coloquei um obstáculo, né, no canal, na qual fez ele levar. Tá? Então, ó, e o que é crista? Então, a crista é essa parte aqui, ó, tá bom? Na qual vai acontecer a passagem da água. Então, isso aqui é crista ou soleira, tá? A face lateral aqui, né? Ou seja, a face lateral aqui, ó, tá? É face ou lateral, aqui, tá? Do vertedor. Então, olha só, então, vamos estudar apenas os vertedores de crista plana, ou seja, tá? Aquela crista reta, laterais retas e verticais. Tá? Então, essas laterais aqui, ó, tá? Retas e verticais. Professor, tem vertedores triangulares? Tem. Eu já cobrei isso, acho que na minha primeira turma. Só que era muito doideira. Chegava a trabalhar com polinômios, e aí falei, não, vou tirar isso aqui, vamos simplificar mais ainda. Deixar mais básico. Tá? O que mais a gente tem? Opa, o que mais ele fala também? Nos concentrando no perfil transversal dos vertedores nas contrações laterais. Então, o que é uma contração lateral? O que é uma contração lateral? Essa contração aqui. A água era para ultrapassar tudo, mas aqui não há passagem de fluido. Aqui não há passagem de fluido. Tá? Talvez o canal esteja por aqui, ó, o canal aqui. Ó. E aí, aqui, quando chegou no obstáculo, o obstáculo ele desviou o fluido para que somente passasse por essa abertura aqui. Então, houve uma contração lateral dos dois lados. Tá bom? Deixa eu ver aqui, alguém falou. Professor, seria como se fosse o que chamamos de sangrador? É porque esse deixa eu verificar aqui, dependendo do sangrador, né? Tu tem como me explicar? Isso. Aqui tem um sangrador de barragem. É uma espécie de barragem. Isso. Mas por que você faz o sangrador? Né? Por que você faz um sangrador? Qual o objetivo de fazer o sangrador? Eu vou aproveitar o teu conhecimento para te fazer entender. Isso, de barragem, para não transbordar. Para não transbordar, é para que a água não o nível da água não suba muito, né? E aí acontece esse sangradorzinho ali para diminuir o nível. Ele estila uma barragem, tá, Stephanie? Então tem diversas funcionalidades. Por exemplo, usa-se o vertedor justamente para colocar como açude, né? E nesse caso aqui, ó, eu ainda não expliquei. É porque o vertedor, ele tem várias, né? Ó, várias utilidades. Então, uma das utilidades aqui, ó, ele pode deixar aqui, ó, aumentar, né? Deixar um vertedor aqui com contração lateral. O que, que vai acontecer a montante? A montante vai aumentar o nível d'água. Ele poderia ter fechado isso daqui, porque aí a água iria somente por cima. E aí o nível d'água ia aumentar, mas ele aumentou o nível d'água porque olha só o que ele coloca aqui. Ele pode colocar um mergulhão, né? Justamente para quê?
Lembra daquela altura, para que não aconteça a cavitação, que não aconteça a cavitação da bomba, que tinha que estar mergulhada a um tanto de nível para funcionar corretamente a bomba. Então, como é que a gente, às vezes, eu não consigo deixar a bomba muito mergulhada porque já atingiu o fundo, mas eu consigo aumentar o nível da água. Então, aí, ó, a gente pode elevar o nível da água aumentando colocando uma espécie de, de vertedor, entendeu? Um obstáculo, um sangrador. Usinas elétricas possuem vertedores para controlar o nível do lago. Isso. Nas usinas elétricas, é o contrário. Ele utiliza o pós, tá? O pós-vertedor. Porque nas usinas elétricas, o que, que acontece? Ele diminui aqui, ele reduz isso, para que essa água aqui, que é rápida, faça girar os motores. Ó. Ele tem um motorzinho aqui, então essa energia cinética natural da água, ele atinge uma velocidade grande, então ele faz girar os motores. Por isso que é uma usina, ele vai gerar energia, ele vai transformar essa energia cinética em energia elétrica. Então ele vai transformar a energia cinética das águas, né, que é a velocidade da água, em energia elétrica. Tá bom? Então, olha só. Ele utilizou a montante do vertedor e as usinas elétricas é uma utilização pós-vertedor, né? Após o vertedor, se aproveitando do aumento de velocidade. Consegui explicar mais ou menos agora o vertedor? Então, o vertedor é na forma geral. Tá? Ele vai mudar para o seu uso. Barragem é um vertedor? Ou seja, em resumo, barragem é um vertedor? Senhores? Sim, barragem é um vertedor. Tá? Isso aí. Continuando aqui, então. Então, continuando com o termo crista na soleira, as bordas verticais são chamadas de face do vertedor, a carga do vertedor H. Então, ó, a carga do vertedor H é a altura atingida pelas águas. Olha só, então, este aumento do nível d'água 1 até o nível d'água 2, esse aumento de nível d'água, ele é o Hzão, né? Ou seja, ó, carga do vertedor, tá? O quanto que a água aumenta o nível com a colocação do obstáculo, tá? Devido à depressão, abaixamento da lâmina vertente junto ao vertedor, a carga deve ser medida a montante, a uma distância aproximadamente igual ou superior a 5. O que acontece? Existe uma altura, mas toda vez que ele vai se aproximando, né, vai se aproximando aonde? Do vertedor, tu vê que começa a diminuir, ó. Olha só, se eu continuasse, ó, ele seria reto, continuaria aqui, ó. Tu vê que ele começa a diminuir essa altura d'água, ele vai começar a diminuir até chegar aqui. Então, essa carga do ela não deve ser medida aqui próximo do vertedor, tá? Ela não pode ser medida, ela tem que ser medida a uma distância considerável do vertedor para que essa diminuição na carga não sofra interferência. Então ele diz que aonde você pode medir com segurança sem a alteração dessa carga medida, né? Por estar muito próximo, sem interferência da barragem, a uma distância ó, necessariamente a 5 vezes a altura da carga hidráulica. Tá falhando? Eu percebi que minha internet ficou lenta, assim, do nada. Do nada ele fica lento. Tá.
Eu vou tentar fazer a chamada aqui, tá? Vamos lá. Já aumentou já, né? Vamos lá. Por favor, respondam, tá? A chamada. André Vinícius, Sidley, Cleiton, Eurípides, Gabriel Farias, Gabriel Pérez, Sidley, Cleiton, Eurípides, Gabriel Pérez, né? O Farias não respondeu. Gildevânio, Jefferson, João, Juliana, Karina, Luiz Augusto, Luiz Lima, Luiz Augusto, Luiz Lima, Luiz Silva, Luiz Oliveira, Marvin Gadelha, Matheus Sagobi, Maurício Araújo, Raimundo Souza, Stephanie Santos, Sullivan Carneiro, Wenson Brandão, Sullivan, vamos lá. De novo, os que estão ausentes. André Costa, Cleiton Silva, Gabriel Farias e Sullivan Carneiro. Vertedor. Pronto. Eu fiz a chamada. Vou tentar continuar a dar aula. Eu acho que acredito que seja por conta da chuva, ó. Vamos lá, o que mais aqui? Então, o que eu estou te falando aqui, quando a carga do vertedor começou a diminuir, né? A carga do vertedor começa a diminuir próximo do vertedor. Então, ela tem que ser medida um pouco afastada aqui do vertedor. Qual distância de afastamento? 5 vezes a carga. Mas, professor, mas eu não sei a carga. Eu não sei a carga, por isso que eu estou querendo medir a carga. Como é que eu vou saber que é 5 vezes longe? Se afaste o máximo possível. Tá bom? Então, aqui, beleza. Classificação dos vertedores, tá? Classificação dos vertedores. Os vertedores... vamos lá.
Assumindo as mais variadas formas e exposições dos vertedores, apresentam comportamento os mais diversos, sendo muitos os fatores que podem servir de base com sua classificação. Quais? Primeiro, forma. Tá? Então, eles têm um formato, tá? Uma forma simples. Por quê? Porque ele coloca, ó, retangular. Uma forma simples. Trapezoidais, também. Triangulares. Apesar da forma ser simples, essa daqui é complicada para calcular, viu? Não vou nem entrar no mérito. E tem as formas compostos. Ele vai compor, né, uma figura geométrica básica, e, por exemplo, né, retangular, com triangulares, trapezoidais, e aí é uma mistura, tá? A gente vai trabalhar sempre com as mais simples, tá bom? Aqui. Altura relativa da soleira. Olha só. Tem o P e o P'. Então, não adianta agora eu introduzir completos ou livres, incompletos ou afogados. Eu tenho que mostrar uma imagem para dizer o que significa P e P'. Tá? Então, quem é P e P'? Vamos lá. P e P' é isto aqui. Tá vendo? P, esse Pzinho aqui, é a altura da lâmina d'água, ó, tá? Antes do vertedor, a montante do vertedor, ou seja, antes de colocar o obstáculo. Colocou o obstáculo, o que aconteceu com esse pelinha? Ele aumentou uma carga hidráulica, né? E o que aconteceu? Então, a montante, aqui, ó, montante e a jusante do vertedor. Então, a montante aconteceu uma sobrelevação, essa sobrelevação reduziu a velocidade e ela começou a ganhar velocidade cada vez mais que se aproximava do vertedor. Depois que ele passou do vertedor, ele aumentou muito a velocidade. Tanto que aumentou a velocidade, que olha só, lembra o que é? Velocidade igual... O que acontece? Aumentou muito a velocidade, só que a vazão continua constante. Logo, o que vai acontecer? A minha altura vai diminuir. E para a minha altura, numa seção retangular, diminuir, quer dizer, na minha área, numa seção retangular pode diminuir, sendo que a largura não houve mudança, o que vai acontecer? Há uma diminuição na altura da lâmina d'água. Olha só. Então, eu tenho o meu P' é maior, tá? Do que, ou quer dizer, meu P, ou seja, antes da barragem, antes da colocação da barragem, ela é maior do que o P' após a construção da barragem e a jusante da barragem. Tá entendendo? Ela é maior. O que isso significa? Olha só. Então, ele é um vertedor completo quando esse P é maior que o P', ou seja, é livre. Ele trabalha de forma afogada quando? Quando esse P é menor que esse P', ou seja, ele vai trabalhar assim, ó. Eu tenho uma barragemzinha, né? Então, acontece, o meu P' está aqui, né? Então, há uma sobreelevação, e ele passa da barragem, mas houve, inclusive, ó, de esta cota aqui, meu P' vai ser maior que essa cota aqui desse P. Então, ele está trabalhando de forma afogada. Tá bom? A gente vai trabalhar também natureza das paredes. Essa daqui é mais tranquila, tá? Toda vez que eu falei que uma parede, quando eu falar que é uma barragem, ela é espessa, tá? Então, existem vertedores com parede delgada. Quais são os materiais que a gente adota? Chapas, olha só. Madeira chanfrada. Qual a espessura de uma chapa madeirite? Né? A espessura de madeirite é 1 centímetro, né? Às vezes 1 centímetro, às vezes passa 1,5 centímetros, né? Tá? 2 centímetros, tá?
Existem as espessuras, são as mais variadas, tá? E por aí vai, tá? E a madeira? Madeira, se não me engano, é 2,5, tem de 3. Então, olha só, ela é delgada mesmo. Então, quando a gente fala de barragem, a gente está falando de uma barragem de concreto, né? Qual seria a parede de um concreto? 15 centímetros. Comparada a 1, 2, 3 centímetros, ela é espessa, né? 20 centímetros, 15 centímetros de parede. Então, já é um pouquinho. Olha que as barragens são mais espessas do que isso. Tá? Então, toda vez que eu falar em barragem, eu estou falando em um vertedor de parede espessa. Tá? Então, olha só, parede. Existe uma redução, né, da carga. Por quê? Porque existe um aumento da velocidade. Tá? Largura relativa dos vertedores. Então, existe o tipo de vertedores sem contrações laterais. Olha o que ele coloca, LB, que é essa figura aqui, ó, tá? Então, eu tenho um canal na qual eu coloco a minha barragem, quer dizer, eu coloco o meu vertedor, tá? Meu vertedor. Só que o comprimento desse L aqui é quem? Soleira. O comprimento da soleira, né? O comprimento da soleira é igual à largura do canal, igual à largura do canal. Então, ele não está acontecendo nenhuma contração, nem na lateral direita, nem na lateral esquerda, porque eles têm a mesma largura, então, sem contração, tá? Eles podem, ou então, também ser vertedores contraídos, o que acontece? Quando uma das laterais é menor que a base, né? Com uma contração com duas. E esse B aqui é quem? Esse B, nesse caso, é a largura, né? A base do canal, né? Largura do canal. Então, esse daqui é o quem é L? É o comprimento da soleira, ou crista, lembra? Aqui, ó. L, ó. Tá vendo o L aqui, ó? Esse L representa exatamente essa partezinha aqui, ó. Esse L aqui, que é quem crista ou soleira, tá bom? Então, esse L aqui, ó, o comprimento, né, o comprimento da crista ou soleira, ele é menor que a largura da base do canal. Então, nesse caso, houve uma contração, apenas uma contração, ou seja, só de um lado, né? E pode existir mesmo, pode acontecer que eu tenha uma redução na minha soleira, no comprimento, ó. Só que nesse caso aqui, houve uma contração tanto do esquerdo quanto do lateral direito. Então, nesse caso aqui, eu tenho duas contrações, tá? Então, a classificação pode ser sem contração ou com contraídos, ou seja, vertedores sem contrações e vertedores contraídos. Ok? O L, você está falando, o L é a soleira ou crista, L. L de linha, o L' você está falando? Não quer um L'? Calma, chegarei lá. Está falando do L', né? Tá. Vamos chegar lá, ainda chegarei lá. É considerado contraído o vertedor cuja largura é menor que a do canal. Então, lá é considerado contraído, né? O vertedor cuja largura, de quem? Largura da soleira, é menor que a largura do canal. É menor que a largura do canal. Então, que justamente representa essa forma aqui. Largura da soleira é menor que a largura do canal, ou a base do canal. Então, agora a gente vai tratar sobre o L'. As contrações laterais causam um estreitamento da veia da forma. Que o vertedor funciona como se a crista L disponível fosse ligeiramente reduzida para um determinado L'.
aqui. Vamos repetir. Contrações laterais causam um estreitamento da veia. Vocês já viram, vocês aumentam a torneira, então ele produz uma veia ali, né? Um veio d'água, tá? Você consegue ver passar direitinho, tá? É veio d'água. Ou então, no veio d'água, mangueira, né? Que se aumenta, abre toda a torneira no último, você consegue visualizar o veio d'água bem cristalino, né? Se você apertar a mangueira, o que acontece? Acontece um choque com o seu dedo, você consegue ver que o veio já não é mais cristalino, né? Ele fica meio que branco, né? E, como você reduz a área, você aumenta a velocidade de saída, a vazão é a mesma. Tá? Veio da forma que o vertedor funciona como se a crista L disponível fosse ligeiramente reduzida para um determinado L'. Então, o que acontece? Quando acontece uma contração, apesar de eu ter uma abertura maior aqui, ou seja, que a minha soleira aqui fosse maior, tá? Quando acontece uma contração, o veio, ó, tá vendo aqui, ó, ele vem, reduziu, né? O que vai acontecer após? Ele vai continuar reduzindo, tá? Ele vai continuar reduzindo. Então, essa largura aqui, por coincidência de uma única contração, ela continua se reduzindo. Então, tem um L'. Aí, como é que se calcula? Então, essa largura, L', seria explicado como se fosse a largura do veio d'água, tá? Formado pelo vertedor. Formado pelo vertedor ajusante. Pelo vertedor. Formado pelo vertedor ajusante. Ajusante. Olha só, largura do veio da água formado pelo vertedor ajusante, tá? A mesma coisa aqui, ó. Aqui tem uma contração, ele vai reduzir. Aqui a mesma coisa vai reduzir. Então, o veio também será menor. Tá? Ó. Não vai ser tão... Vai ser bem menor ainda do que essa aqui, ou seja, olha só o coeficiente de redução. Tá? Se a gente tem duas contrações, vai reduzir mais ainda o veio. Entendido o que é um L'? Stephanie, você que perguntou. Bom. Ok. Ainda bem que vocês entenderam. Vai ter exercício já. Fórmula de Francis. Então, é tranquilo calcular, tá? Muito tranquilo. Olha essa fórmula aqui, já vai estar nos slides de vocês, tá? Não precisa anotar. Então, o que diz a vazão é que é 1,83838. Quem é aqui SL? Alguém lembra? SL, largura da crista do vertedor, né? Largura da soleira. E o H é o quê? A carga da água, a altura da lâmina d'água, né? A sobreelevação da água. E E é a vazão. Pronto. E aí ele calcula. Considera o vertedor de parede delgada. Tá? Então, é para paredes delgadas. Aqui. A fórmula prática vai ser mais utilizada para calculistas, para paredes delgadas. Para paredes espessas, né? Quando a parede é espessa. Geralmente, esse daqui é o que a gente tem mais uso. 1,71, né? A largura da soleira vezes a carga do vertedor. Ele juntou os dois, tá? Quando a parede for espessa. E também existe um outro formato Krieger. Formato Krieger, ou seja, utilizado no perfil de Krieger. Olha a única coisa que muda: 2,2, formato Krieger, 1,7, com parede espessa, e 1,88 para paredes delgadas.
Tá bom? Basicamente, mas sempre é, né, na largura do vertedor vezes a carga hidráulica elevada a 3 meios. Então, aqui os senhores têm um exemplo 1, tá? Para que os senhores calculem para que os senhores calculem este exercício, tá bom? Como nossa aula é na quarta-feira, eu vou querer o exercício para quarta-feira, tá bom? Pode ser? Faltam 10 minutos, não vai dar tempo dos senhores. Então, este exercício era para quarta-feira. Exercício de boa, tranquilão. Google Sala de Aula. Claro. Tá bom, eu vou dar uma folga aqui para vocês. Exemplo 1 e o exemplo 2, tá bom? Exemplo 1 e o exemplo 2. Duas questõezinhas básicas. Mais folga? Vocês querem mais folga? Tá bom. Exemplo 3 também. Quarta-feira já. Ah, tá. Então a gente fica só nas duas questões, então. Então, só duas questões. Lá. A lâmina d'água é o que mesmo? Ah, tá. Um canal retangular com 2,4 de largura. 2, um canal retangular. Isso daqui é o quê? Ó, largura aqui, nesse caso aqui, ele está se referindo ao canal retangular com 2. Então, é a largura do canal. Então, isso daqui é o Bzão. Ó. O Bzão, largura do canal. Ele não está falando, não está falando do vertedor, não. O que ele diz, ó, com vazão de 1,4 foi construída uma pequena barragem. Se é uma pequena barragem, espesso. Então, os senhores vejam qual é a fórmula aqui para o vertedor espesso. Tá bom? O que mais? Determine a lâmina d'água dessa barragem. A lâmina d'água, a altura da lâmina d'água. Ou seja, a altura da lâmina d'água. Ou seja, a carga hidráulica. Carga hidráulica. Tá bom? Altura da lâmina d'água. A sobrelevação, tá? Eu quero uma razão. Altura, a sobrelevação da lâmina d'água. Bom? Essa questão aqui é tranquila, né? Show de bola, essa questão. Que é o E. O E. O E é a espessura. A espessura. Esse é a espessura da parede do vertedor. Porque tu pode construir ela. Né? Lembra que eu falei? Ó? Elas podem ser, esse é natureza. Esse é, assim, ó, elas podem ser delgadas, tá? Ou seja, delgadas com chapa ou madeira. Ou elas podem ser espessas, né? Ou seja, quando eu falei barragem, né? E
E aí a espessura da barragem é de 15 centímetros, de 20 centímetros. Olha só, essa água aqui passando por cima do vertedor. Então, olha só a espessura da barragem. Tá? Por isso que eu digo, é de concreto, é barragem, é espesso. Tá? Barragem. Então, é espesso. Tá? Questão 1 e questão 2, senhores. Tá bom? Questão 1 e questão 2. Só um minutinho, Stephanie. Questão 1, questão 2. Exercício 1, exercício 2. Krieger não tem espessura, mas deve ter fórmula, né, Stephanie? Tá? Então, os senhores já têm duas questões super simples para que os senhores resolvam e me mandem até quarta-feira. Né? É pesado demais esses dois exercícios para os senhores? É não, né? Eu achei que era só pegar a fórmula e aplicar. Beleza? Bom, por hoje é só, tá, pessoal? Por hoje é só. Já fiz a chamada mesmo. E a gente se encontra na quarta-feira. Boa noite, senhores. Nossa, hoje foi pesado.